Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal maravilhoso. E hoje estamos aqui no cartório pro nosso casamento civil. Eu vou tentar fazer algumas imagens, mas eu não sei se pode gravar lá dentro ou não. E no final eu vou contar pra vocês como que foi todo o processo e quanto a gente gastou pra fazer o nosso casamento no civil. Estamos esperando. Família Fim. O noivo. É com alegria que dou início à cerimônia de casamento de Fabiano Regis Abreu Júnior e Ayla Lobo de Souza. Crentinhos, eu, em nome da lei, vos declaro casados. Comemoração com churrasco. Homem casado fazendo churrasco. Ensinou a fazer tá aqui, ó. A cria e o criador. E aqui as meninas pintando. Ai, que fofas. Dá oi pro pessoal do YouTube. Oi, pessoal do YouTube. E aí, como é que você se sente casado? Cara, sensação única. O microfone não tá ligado, calma aí. Agora o áudio vai melhorar. Sensação única, porém não foge muito do que a gente já vive, né? A questão de morar junto e tal. Então, o pós volta meio que ao normal, porque a gente já vive como casado, mas o sentimento de estar lá e de ver se concretizar um negócio torna algo diferente. Sim. O pós, cara, mas foi bem legal. Tipo, eu Nossa, não foi esperava lindo. me emocionar. Sim, eu também. Tipo, eu pensei, pô, casamento no cartório é uma formalidade. Então, tipo, Sim. vamos lá, vamos casar, assinar e fechou. Só que chegou lá, tipo, dá aquele geladinho na barriga, assim, tipo, aquele sentimento, assim, diferente, né? Sim. Então eu cheguei a me emocionar, assim, foi bem legal. E ver meus pais, a família. Eu também me emocionei. Olha, não dá pra falar direito porque tem pessoas aqui mendigando comida. E ela olha e já fica gritando, né? A gente se vê em um piscar de olhos de vocês. Vocês piscaram e eu apareci aqui de cabelo cortado, toda diferente. E tu tá diferente? Acho que não. Não, no máximo minha barba que eu cortei diferente, mas já tá crescendo. O próximo vlog vai ser o do casamento, daí vocês vão entender essa mudança e espero que vocês gostem. Mas vamos ao que interessa pra esse vídeo. Até a gente, quando foi fazer o casamento no civil, a gente não fazia ideia de por onde começar. Teve que mandar mensagem, ir até o cartório pra pegar informações, então a gente vai facilitar a vida da senhora. Vamos lá. No começo a gente foi até o cartório pegar uma folha, que a maioria dos cartórios tem esse tipo de orientação já num papel, assim, né, com todo o passo a passo. Então a gente conferiu e era basicamente um formulário para preencher com os nossos dados, né, se ia ter alteração de nome ou não. Também os dados das testemunhas, então precisa ter 2 testemunhas. E um rol de documentos necessários ali para apresentar, para dar início ao processo de casamento. Um deles, muito importante, era a certidão de nascimento atualizada, né, acho que com 90 dias de emissão. Então esse foi um ponto já que a gente precisou antecipar, porque tem que ir até o cartório onde tu foi registrado e pedir essa certidão atualizada. Ou dá pra pedir online também, só que é diferente. Que tu consegue fazer o pedido dessa certidão de qualquer lugar do Brasil, só que o problema é o prazo. E indo até o cartório é na mesma hora. Tu chega lá, paga, pega e sai com o negócio na mão. E como a gente foi ver isso também próximo ao casamento, a gente acabou optando por ir até o cartório. Mas saibam que se pesquisar na internet o número ali do cartório e o e-mail, o contato, assim, só se for o interior do Brasil, mas... E daí já lembrar, né, já começar todo esse processo sabendo que vão ter valores a pagar, né? Então a gente tem que pagar uma taxa, né, pra emitir essa certidão atualizada. Ali a gente pagou em torno de R$40 pra essa certidão, com essa certidão na mão. Vai no cartório, aí inicia o procedimento, aí chega lá já com o formulário preenchido, os documentos de identificação físicos ou digitais, tanto faz, é só pra eles precisam de uma cópia, porque eles basicamente fazem um processo, assim, né? Eles imprimem o teu documento, imprimem tudo, fazem um dossiê, digamos assim, porque isso precisa ser publicado num edital, né? Precisa se tornar público que vai haver um casamento, porque no fundo é uma relação patrimonial, né? Que tem é um contrato que tem que se tornar público. Então, a gente foi orientado que precisava com pelo menos 15 dias de antecedência, né? Uns 15 dias de antecedência já iniciar esse procedimento para eles prepararem a documentação, publicarem no edital. Depois a
a gente precisou, 3 dias antes do casamento, ir com as testemunhas no cartório para assinar esse processo, né? Essa finalização, conferir todos os dados ali, estava tudo certo, para eles publicarem no edital. Com esses 3 dias de antecedência foi publicado no edital e daí a gente casou no cartório. A gente fala publicar edital, parece uma coisa muito mirabolante, né? Mas literalmente sai num site oficial deles. Não é nada assim de grande circulação ou em algo impresso, uma coisa muito... Porque quando escuta, quem não conhece o termo, às vezes fica, meu Deus, como assim? Mas é só num negócio interno deles mesmo, mas que todo mundo tenha acesso, caso pesquise, no sentido de assim, vamos supor que uma das pessoas tem uma dívida com uma empresa, aí vai lá e troca de nome. Entendeu? É mais nesse sentido, assim. E daí, passando para valores, né? O casamento, ele depende muito do regime de comunhão de bens que vai ser firmado entre o casal, né? No nosso caso, foi a comunhão universal de bens, aí tinha um valor de R$970. E esse valor é variável dependendo do regime, né? Então, na nossa realidade, foi R$970, mais aí o valor da certidão de nascimento atualizada da Ayla, minha certidão de nascimento. No final, a gente pagou R$1.200 arredondando o procedimento todo. Já considerando as taxas do cartório, também tem emolumentos, enfim, um monte de valorzinho que eles incluem no final ali, que no total deu uns R$1.200 arredondando. Aí, feito isso, é bem tranquilo, assim, foi muito prático, porque hoje em dia eles se comunicam bastante por WhatsApp, então eles mandavam, pode vir tal dia assinar tal coisa, posso, qual horário? O casamento vai ser tal hora, aqui nesse cartório, por exemplo. Só outro detalhe pra eu não esquecer, é que isso a gente também tá falando de pessoas que já eram solteiras. Entendeu? Civilmente falando, ambos eram solteiros, porque quando a pessoa é separada ou viúva, os documentos acabam sendo alterados pela certidão de casamento, ao invés de certidão de nascimento. Aí só esse detalhe mesmo. E aí eu só ia comentar, né, que é importante também entender com cada cartório, descobrir quais são as rotinas daquele cartório. Por exemplo, o que a gente escolheu, fazia casamentos nas quartas e nas sextas-feiras, né? Então, às vezes, tu quer casar num dia, aí tu vai chegar no cartório, não tem como casar nesse dia, a gente só faz em tais dias. Então é legal se informar com antecedência para poder se programar. Com 1 mês de antecedência que a gente começou a ver tudo sobre isso do cartório, até um pouco menos, mas porque a gente já sabia, porque a nossa conhecida que fez o nosso casamento no cartório, ela já tinha nos antecipado algumas coisas, né? Lá eles fazem tais dias, enfim, lá é tranquilo. Então, mas é uma coisa bem importante de ver aí com antecedência como é que funciona o cartório mais próximo de você, onde você pretende, né, gostaria de casar, porque às vezes eles permitem que vá convidado, às vezes eles não permitem, às vezes só permitem as testemunhas, né? Então é importante saber disso com antecedência. A gente foi as 2 testemunhas, os pais deles e meus pais. A gente chegou lá numa galera também, que a gente não esperava se emocionar e foi emocionante. Então casem no cartório, não esperem uma grande festa. Na verdade, o cartório que é o ato mais importante. Tudo que envolve o casamento, assim, muita gente fica pensando, deixar fazer tal coisa pra depois fazer isso aqui do casamento. E não, assim, a gente foi bem concreto nas nossas ideias desde o início. Vamos casar no cartório? Vamos. Vamos casar antes do casamento, da festa de casamento? Vamos. Então, assim, definam essas coisas e façam. Porque se tu for deixar pra fazer depois o casamento no cartório, cara, não vai fazer. Vai travar esse trâmite aí. Então, legal já definir. A gente recomenda fazer essa ordem, porque tu já vai pra festa casado, assim, tu já, entre aspas, matou um procedimento burocrático, querendo ou não, a parte burocrática às vezes é um pouco chato. Normalmente é chato. Mas até como a gente falou, a gente não esperava que num procedimento assim tão formal e tão burocrático a gente ia se emocionar. É verdade. Né? Então, vale a pena fazer todos esses procedimentos certinho, é bem legal. Casem, assumam seus relacionamentos, tá? Hoje em dia as pessoas se acostumaram ou como é que eu posso dizer? Se conformaram com uma união estável, que é simplesmente 2 pessoas sob o mesmo teto e nem sempre vinculadas a um mesmo objetivo ou a um mesmo sonho. Então, eu acho que o casamento é muito isso, assim, também. Selar, de fato, a união entre as 2 pessoas em todos os termos, tanto de alma quanto no âmbito civil, sabe? É literalmente assumir o relacionamento, senhoras. Então não aceitem menos, tá? E é tornar público, né? Então, tornar público. É um momento especial, assim, que eu, pelo menos, particularmente, eu senti coisas que eu nunca tinha sentido na minha vida e acho que não vou sentir nunca mais, porque foi naquele momento ali, tipo, aquele sentimento novo, sabe? Tipo, casar. E ele nunca mais vai casar, né? Exato, então, tu vê, tipo, se tornando realidade um negócio, assim, num papel de que tu tá casado com aquela pessoa e tá o nome de vocês 2 ali, tá o nome das testemunhas, envolve muito mais coisa do que tu imagina, assim, sabe? Então, é bem legal. Realmente tem bastante significado, mesmo sendo um ato burocrático, eu sei que vocês vão amar se vocês tiverem a oportunidade de
fazer. Então é isso, né? A gente garantiu o trabalho pra vários cartórios. É verdade, é verdade. A gente facilitou aí muita coisa, tanto pra quem vai casar e tanto pros cartórios, né? Evitar ficar em ligação ali, explicando como é que funciona. E a gente vai conseguir ajudar bastante gente. E qualquer dúvida é só deixar nos comentários que a gente responde também. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal. Tchau!